Ora, estamos em Filipenses, no capítulo 2, mais uma vez, e vamos voltar a ler desde os versículos 12 a 18, e aqui o Tiago vai fazer o favor de o fazer. Estamos a marcar passo. Também a marcar passo de acordo com o contexto em que estamos a analisar neste momento, que é o período da graça. Em que no período da graça a profecia ficou a marcar passo. E até que volte a avançar quando a igreja for arrebatada no dia de Cristo. Mas vamos ler desde os versículos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: só de que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Ora, irmãos, vamos então dar continuidade. Estamos no versículo 16. Eu vou reler uma vez mais o versículo 16 que diz: retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento da igreja, como nós já vimos, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Continuando a analisar este aspecto importante que temos estado a ver acerca do significado, da importância do significado dos termos na Bíblia, das expressões, das palavras, é muito importante nós, ao estudarmos a palavra de Deus, procurarmos também analisar a ocorrência de palavras e expressões no próprio contexto em que elas ocorrem, para podermos saber o seu verdadeiro significado. Depois de termos visto várias coisas importantes, eu gostava de na semana passada termos visto como o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, depois termos visto na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e 5, e também na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que a igreja não passa na grande tribulação, que a igreja é arrebatada da grande tribulação. Aliás, eu gostava de chamar a vossa atenção, desde já, para um versículo que se encontra em Jeremias, no capítulo 30, e podemos ler, Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Este é um versículo que devem reter. Este versículo tem muito que se lhe diga, e eu não vou, porque não é este o propósito, de falar em alguns outros aspectos que estão encerrados nas palavras deste versículo, mas deste versículo, neste momento, eu queria destacar o seguinte, e para já vou lê-lo, que diz assim: porque aquele dia é tão grande. Reparem, o escritor, neste caso Jeremias, está a falar no dia do Senhor. Está a falar no dia do Senhor, que é um dia terrível que vai acontecer. Os profetas falam muito acerca desse dia como sendo um dia de trevas, um dia de juízo, um dia muito difícil. E depois, reparem que até o próprio versículo 3 diz, inclusivamente, para vocês verem o contexto: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E depois, neste contexto, nós lemos aqui várias coisas. O versículo 5, por exemplo, diz assim: porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. Isto revela uma grande angústia, revela uma grande aflição. O Senhor Jesus Cristo falou acerca destes dias, como sendo dias de grande angústia. E reparem, nunca ninguém ouviu falar de um homem a ter dores de parto. Dores de parto, sabem as mulheres melhor do que ninguém, são as piores dores que existem. São difíceis, são duras. E de facto, o que vai acontecer naquele tempo, disse o Senhor Jesus Cristo, é um tempo de aflição, como nunca houve, nem tão pouco vai haver. E isso é transparente aqui, também nesta passagem, e noutras passagens dos profetas.
Versículo 6. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E porque tem tornado macilentos todos os rostos. Isto revela a angústia porque eles estão a passar. Versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Reparem, este tempo, é isto que eu quero apenas salientar neste versículo. Este tempo, notem bem, a grande tribulação é tempo de angústia, ouçam bem, para Jacó. Não é para a igreja. E Jacó é Israel. É tempo de angústia para a nação de Israel. Não é tempo de angústia para a igreja. Eu bem sei que há muita gente que lê a igreja onde está Israel. E a Bíblia fala Israel e eles leem a igreja onde está Israel. Mas não confundamos as coisas. Israel é Israel. E a igreja é a igreja. São coisas completamente separadas. São dois povos completamente distintos. Um que é terreno, o outro que é celestial. Mas eu queria, portanto, destacar Jeremias 37 como sendo um versículo que mostra claramente que este tempo de angústia é para Jacó. Bem, e depois nós lemos na semana passada, vocês vão certamente recordar que nós vimos o apóstolo dizer aos Tessalonicenses, depois, e eu espero que vocês se lembrem, capítulo 4, ele fala de coisas que ninguém sabia, não quero que ignoreis. Em relação, e este ignorar faz parte do segredo. Portanto, o arrebatamento da igreja é um segredo. Ele diz, não quero que ignoreis isto. E então ele fala do arrebatamento. Depois, e já vamos cá falar outra vez alguma coisa do que está aqui dito no capítulo 4. Depois, mais à frente, quando ele fala do arrebatamento, e diz para nos consolarmos com aquelas palavras, reparem, enquanto que a grande tribulação é tempo de angústia, o arrebatamento é tempo de consolação. Consolai-vos com estas palavras. E depois ele diz no versículo 13, não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes, perdão, estou no versículo 13 do capítulo 4. Depois ele chega ao capítulo 5 e diz no versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E fala do dia do Senhor, e sobre o dia do Senhor, diz ele, vocês sabem muito bem, vocês não precisam que eu vos escreva. Isso está revelado na Bíblia toda. Todos os profetas falaram disto. Até Jeremias, como nós acabamos de ler, que é tempo de angústia para Jacó. E sobre esse tempo de angústia para Jacó, que tem a ver com o dia do Senhor, no capítulo 5, se vocês se recordam, o apóstolo chega a um ponto e diz assim, porque Deus, versículo 9, e vocês lembram-se da semana passada, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor, em relação a nós, não nos destinou para a ira. É tempo de angústia para Jacó, notem bem. É tempo de angústia para Jacó. Mas para a igreja, não. Deus a nós não nos destinou para a ira. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque também há aqui um outro aspecto que eu não vou desenvolver, mas vou deixar no ar para vocês poderem meditar, que é o seguinte. Há pessoas que fazem uma grande confusão entre aquilo que a Bíblia chama a ira do Senhor, que vai acontecer na grande tribulação, com o juízo final. Também há pessoas que confundem isto. E às vezes a Bíblia está a falar da ira do Senhor e estão a pensar no juízo final. Mas o juízo final, no juízo final, Deus não vai revelar ira. No juízo final não é ira. Ira é na grande tribulação. Eu não vou agora desenvolver esse assunto, porque não é meu propósito agora neste momento, mas tomem bem atenção a uma coisa. No juízo final não há ira. Um juiz, quando vai julgar, eu vou-vos dar um exemplo. Um juiz, quando vai julgar alguém num tribunal, ele não se ira. O juiz não se ira. O juiz apenas faz cumprir a lei. E o nosso Deus, quando chegar ao juízo final, vai fazer cumprir a lei. Mas aqui há ira. E quando a Bíblia diz que a igreja está livre da ira, e não diz apenas nesta passagem, diz também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nesta mesma carta, e no versículo, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 9, lemos assim, versículo 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro,
Foi para isto que nós nos convertemos. Sabem de uma coisa? Nós convertemos-nos, é importante que a gente saiba disto, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, nós convertemos-nos para servir, para sermos servos. E eu agora podia ficar aqui a noite toda a falar acerca disto, não vou fazer. E não só, convertemos-nos para servir e para esperar. Versículo 10. Esperar. Há pessoas que precisam de fazer esta pergunta. Para que é que eu me converti? A outra pergunta é, porquê é que eu me converti? Mas há esta pergunta que eu quero agora deixar. Para que é que eu me converti? Converti-me para quê? Para servir o meu Deus. Segundo, para esperar Jesus Cristo. Por isso, como eu disse há bocado, antes de começarmos o estudo, eu quero que quando o Senhor vier aos ares, como eu disse, eu não vou ter tempo para dizer isso, mas apetece-me dizer isto quando Ele vier. Senhor, eu estava à tua espera. Eu fui salvo para esperar. Para esperar o quê? Para esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura aqui não é a condenação eterna, não é o juízo final que acontece, em que se vai dar a condenação eterna dos perdidos. Não é disso que o Senhor nos está a livrar, que aqui Ele diz. Nós já estamos livres há muito tempo, quando o Senhor Jesus Cristo já foi julgado. Julgado. Ali temos juízo. Não confundamos juízo com ira. No juízo final vai haver juízo. Não é ira. Mas aqui esta ira futura refere-se à grande tribulação. E estamos livres dela. Aliás, todo o contexto revela isso quando até chegamos ao capítulo 4, como nós já vimos. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção já à cabeça para que as pessoas percebam isto, o seguinte. Que quem está destinado à grande tribulação é a nação de Israel. É tempo de angústia para Jacó, não para a igreja. E, portanto, os tessalonicenses, como vimos na semana passada, apesar de estarem a sofrer muito com a perseguição que lhes aconteceu mal se converteram, Paulo teve que dizer, ei, isto não é grande tribulação, hein? Não pensem que estás na grande tribulação. Enquanto que os outros falsos mestres lhes diziam, vocês estão na grande tribulação, olha, isto é grande tribulação. E até escreveram cartas falsas, como se fossem assinadas por Paulo, que Paulo diz. E ele diz, vocês não se deixem enganar. Vocês não estão enganados. Nós podemos sofrer muito, irmãos. Nós podemos passar por momentos muito difíceis. E ao longo da história a igreja tem passado por momentos difíceis. Crentes ao longo da história, em circunstâncias tremendas, passaram por momentos difíceis. O nosso irmão Sobral passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele e muitos crentes. E o grande amigo dele, que era alemão, Rolf Binder, do qual ele nunca mais ouviu falar quando se rebentou a guerra. Ou só ouviu falar no princípio e depois nunca mais o ouviu falar. A última vez que ele recebeu uma carta do Rolf Binder foi para o Rolf Binder dizer-lhe assim, estou a trabalhar numa fábrica de ferro. Ele era alemão, lembra-se? Segunda Guerra Mundial. Sabem onde é que ele estava? O irmão Sobral percebeu o que é que ele quis dizer com aquilo. Ele estava preso, atrás das grades. Estava a trabalhar numa fábrica de ferro. Os crentes passaram muito nessa altura. Mas não foi só nessa altura. Ao longo da história, neste momento, há irmãos nossos na China, nos países árabes, estão a passar por momentos difíceis, em países africanos, estão a passar por momentos difíceis de perseguição, de sofrimento atroz. Mas isto não é grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, é um tempo de aflição que até os homens... O que é isto que eu estou a ver? Homens com dores de parto? Eu nunca vi coisas dessas. Jesus disse, é um tempo de aflição como nunca houve. Homens como tendo dores de parto? É um tempo de aflição, como disse o Senhor Jesus Cristo, como nunca houve. E disse mais, nem tão pouco haverá. Imaginai o que será. Bem, a igreja está livre disto. E eu queria, por outro lado, chamar a vossa atenção para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Este assunto é muito importante e nós precisamos de o compreender bem. Daqui a um bocado eu vou dar mais umas dicas que poderão ser muito importantes para a compreensão
desta matéria, mas eu relembro aquilo que eu já disse no outro dia, não sei se foi na última vez, se foi na penúltima, penso que foi na penúltima, e também fiz uma alusão breve na última, ao facto de que alguns veem na Bíblia a diferença entre o arrebatamento da igreja, que se dá a qualquer momento, e fazem a diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor depois à terra, quando Ele depois vier mesmo à terra. Mas eles percebem isso de alguma forma pelo que está nas Escrituras, mas falta-lhes a sustentação, falta-lhes a compreensão que lhes dará, ou que lhes daria, a sustentação sólida dessa convicção. E o que é que lhes falta? Falta-lhes, por exemplo, compreender a verdade do apostolado de Paulo. E como a verdade da igreja foi revelada a ele, exclusivamente, em primeira mão. E todos os outros aprenderam através dele. O Senhor revelou-lhe a ele e através dele os outros souberam. E que a igreja era um segredo. E que o desaparecimento da igreja, que é o arrebatamento, também era um segredo. E como muitos não compreendem isto, compreendem apenas parcialmente, não tendo sustentação, como eu disse, alguns voltaram para trás. E nós precisamos de ter a compreensão correta. O que é que nos leva a compreender isto com uma clareza que não dá para enganar? Quem compreende que o apostolado de Paulo é diferente do apostolado dos 12. Quem compreende que Deus revelou a Paulo tudo acerca da igreja, corpo de Cristo. E que, portanto, tudo o que envolve a igreja corpo de Cristo, desde o seu aparecimento até à sua saída deste mundo, foi-lhe revelado exclusivamente a ele, mais ninguém fala acerca disto. E nós só encontramos a verdade, portanto, do arrebatamento nas epístolas dele. Só ele é que fala do arrebatamento. E eu pensei que há pessoas que pensam ver noutros sítios da Bíblia alusões ao arrebatamento, mas são distorções da palavra de Deus. Não é que eles distorçam propositadamente. Eles interpretam deficientemente. Eu vou-vos dar apenas um exemplo que vocês já conhecem, porque eu já citei isso algumas vezes. Quando a Bíblia diz que quando o Senhor vier, estão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Está em Mateus, capítulo 24. Quando a Bíblia diz que estando duas moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada, quem não compreende bem isto, sabem o que é que pensa? Pensa que aquilo é o arrebatamento. E então vem o arrebatamento ali em Mateus 24. Porque diz, o Senhor diz que um será levado, outro será deixado. E como no arrebatamento quem é levado é o crente, quem fica é o descrente, certo? É a compreensão que as pessoas têm da passagem. Porque não leem com atenção. Porque se lerem com atenção o contexto em que o Senhor disse aquilo, nesse contexto, que agora não vamos lá ler para não perder tempo, mas, embora isto seja muito importante, mas vão lá a Mateus 24 e vejam lá isso, e em Lucas também, hão de reparar que o Senhor fala disto num contexto muito claro, que é o contexto dos dias de Noé. Ele diz que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. E é nesse contexto em que ele diz que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé que estes acontecimentos ocorrerão. E então o que é que ele diz que vai acontecer nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até que veio o dilúvio. É assim que está lá escrito. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem é que foi levado? Foram os crentes ou os descrentes? Foram os descrentes. O dilúvio os levou a todos. O dilúvio levou quem? Levou os descrentes. Assim será também na vida do Filho do Homem, diz ele. Estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Ele até estabeleceu a comparação. Ele até disse, é como foi nos dias de Noé. E que nos dias de Noé quem é que foi? Levado? O descrente. Quem é que é levado quando o Senhor vier? O descrente. Aquilo não é arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver com o arrebatamento. Quando o Senhor vier à terra, que é do que o Senhor está a falar, porque o Senhor, quando esteve na terra, nunca falou do arrebatamento. Ele sabia, claro, mas ele não falou, porque isso era um segredo, só revelou mais tarde. O Senhor está a dizer que quando Ele vier à terra, Ele vem para reinar. E quando Ele vier para reinar, quem fica são os crentes, que vão reinar com Ele. Porque os descrentes são levados em juízo, como nos dias de Noé. E não ficam para reinar. A Bíblia é tão clarinha. E, por isso, cá está um exemplo típico do que eu acabei de dizer.
passagens na Bíblia que não têm nada a ver com o arrebatamento e que as pessoas, por deficiente interpretação da Bíblia, pensam que têm a ver com o arrebatamento. Só o apóstolo Paulo, repito, é que fala do arrebatamento. Bem, eu não, por acaso, devia lá ir a Mateus 24 para vos mostrar, mas qualquer pessoa pode lá ir a Mateus 24 e ver e confirmar isto que eu acabei de dizer. Já agora, só para aqueles que quiserem eventualmente apontar, eu digo onde é que está a passagem, que é para não haver dúvidas. Está desde o versículo 36 até ao versículo 40. Mateus 24, 36 a 40, o Senhor fala acerca disto e podem ali ver exatamente como eu acabei de dizer, os termos de comparação que o Senhor estabelece. Ora bem, há uma outra coisa importante que eu também quero chamar a atenção para este pormenor, que é o seguinte. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, eu penso que já tinha dito para abrir em 2 aos Coríntios 5, não já? 2 aos Coríntios, capítulo 5, nós lemos assim. Assim, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. Aliás, eu já agora gostava de chamar a vossa atenção para uma coisa que normalmente nunca ninguém diz nada. Versículo 16. O versículo 16, aliás, nós devemos ler isto desde o princípio do versículo 11, para vermos todo o contexto por aqui abaixo. Mas quando ele chega ao versículo 16, ele diz assim, assim que... Versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembra-se há bocado, antes do culto começar, a ter dito que nós devíamos viver 24 horas por dia para Ele? Que devíamos viver 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Aquilo que Ele fez por nós. O apóstolo não diz assim desta maneira que eu estou a dizer. Ele diz de uma maneira fantástica. Ele diz, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais, não vivam mais, não vivam mais para si. Não faz sentido a gente viver para nós. Aliás, viver para nós é a coisa mais sem sentido que possa existir. Em primeiro lugar, porque viver para mim é ser egoísta. E os egoístas são infelizes. Não sei se vocês sabem, mas os egoístas são as pessoas mais infelizes que existem. Quanto mais egoísta for a pessoa, mais infeliz ela é. Sabiam disso? Experimentem ser altruístas, experimentem pensar nos outros, experimentem viver para os outros. E vocês vão ver quão felizes vocês vão ser. Mas depois, não é só por causa disso. E o que Ele fez por mim, bem, o que Ele fez por mim deve-me levar, de facto, a fazer tudo por Ele. E eu agora vivo para Ele. E Ele diz assim, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para Ele que nós vivemos. Assim que, versículo 16, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Este versículo devia ser lido, relido, pregado, anunciado, espalhado por toda a cristandade, que anda cega. Todos eles estão agarrados a Jesus segundo a carne. Só. Praticamente só. Só conhecem Jesus segundo a carne. Só conhecem Jesus de Nazaré. É o que eles conhecem. E toda a vida deles circunda à volta disto. Estão atidos a Jesus de Nazaré, a Jesus segundo a carne. Quando Paulo diz que agora já não o conhecemos deste modo. Quem não compreende a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo está numa situação muito complicada. Porque Paulo não nos apresenta um Cristo segundo a carne. Apresenta-nos um Cristo glorificado agora na glória. E é esse Cristo glorificado que muita gente se esquece. Quando eu falo com muitos assim, mas Jesus disse. E eu pergunto, mas Jesus disse quando e onde? Na terra? Eu já não conheço Cristo segundo a carne. Mas Jesus disse, ide e batizai as nações e não sei o quê. Quando se fala da questão do batismo, ide e batizai. Mas Jesus disse quando? Cristo na carne? Eu não conheço Cristo na carne agora. Não conheço Cristo segundo a carne. Eu com isto não estou a dizer, nem Paulo estava a dizer, que aquilo que Jesus disse e fez segundo a carne não é importante. O que ele disse foi que o que conta agora para a igreja é Cristo não segundo a carne. E as pessoas esquecem-se que Cristo, depois de ser glorificado e estar na glória não segundo a carne, voltou a falar, voltou a mandar, voltou a dirigir. Todos os mandamentos que Paulo nos dá na Bíblia, todas as instruções, todos os ensinos,
são de Jesus, na glória, não são da cabeça dele. Por isso, aquela querida jovem que me escreveu para me animar na semana passada, citando as palavras do irmão, que dizia: a grande questão não está entre o que Cristo disse e o que Paulo disse. A grande questão está entre o que Cristo disse quando estava na terra, segundo a carne, e o que Cristo disse depois de estar na glória. Esta é que é a grande questão. E isto está aqui na Bíblia. Claramente. Só um cego é que não vê. Mas eu lamento que muitos sejam cegos e queiram continuar cegos. E reparem o que lemos a seguir. Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu podia falar tanto acerca disto, que há muitos que só veem nisto, só veem a nova vida que eu tive em Cristo. Mas isto é mais profundo do que isto. Não vou falar acerca do assunto, fica para outra altura. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério. Aqui é que eu parece que não vejo muita gente preocupada. Andam preocupados em querer fazer o que Jesus mandou quando estava na terra e não andam preocupados em fazer o que Jesus mandou quando já estava no céu. E o que Ele nos mandou fazer agora que está no céu é isto que está aqui. Esta é que é a nossa grande comissão. A verdadeira grande comissão que nós temos está aqui. Foi Ele dar-nos um ministério, chamado o Ministério da Reconciliação. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que não fôssemos feitos justiça de Deus. Deus deu-nos o Ministério da Reconciliação, e com esse ministério tornou-nos, notem bem, seus embaixadores. Conhecem algum país no mundo que declare guerra a outro país no mundo com o seu corpo diplomático lá? Não conhecem, para não? Sabem qual é a primeira coisa que um país faz quando declara guerra a outro? É recolher o seu corpo diplomático. E depois é que declara guerra e faz guerra. Irmãos, nós somos o corpo diplomático do Senhor na terra. E quando chegar à altura do Senhor declarar guerra a este mundo e o seu juízo cair sobre este mundo, a primeira coisa que Ele faz antes que isso aconteça é recolher os seus embaixadores. Que é o que Ele vai fazer em relação à igreja. A igreja não passa na grande tribulação porque a igreja são os seus embaixadores. E o Senhor nunca, nunca derramaria castigo e juízo sobre a terra connosco aqui. Nós estamos livres da ira porque somos seus embaixadores. Este assunto também é um assunto muito importante. Espero ter sido claro naquilo que disse. Mas continuando. E eu agora quero que vocês reparem no seguinte. Há um outro assunto. Vamos ver como é que eu posso pegar nisto. Isto pode ser pegado de várias maneiras. Eu vou tentar pegar de uma maneira que eu espero que seja ajudadora. Uma das razões porque alguns dizem, por falta de estudo bíblico a sério, ou por incapacidade, não vou fazer juízos de valor. Mas as conclusões são por estudo deficiente. Claramente. A razão porque alguns dizem que a igreja passa na grande tribulação, há algumas razões, eu vou-vos dizer algumas delas, que estão completamente erradas. Uma delas é esta. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, na passagem que estamos aqui a ver, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ainda não fomos lá ler, e na primeira carta aos Adolescentes, no capítulo 4, que Paulo também fala, e que já lemos e já analisamos na semana passada, nestas passagens em que o apóstolo Paulo fala da verdade do arrebatamento da igreja, ele diz que vai haver ressurreição. Diz ele no capítulo 4, e diz ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 52, diz ele assim, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Isto está em paralelo
com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em que o apóstolo, falando do mesmo assunto, diz, no capítulo 4, diz ele que quando o Senhor vier, dizemos, pois isto, versículo 15, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, temos aqui uma alusão à ressurreição, certo? Lemos aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 52, lemos, no momento no abrir e fechar de olhos, a dou de uma trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os vivos. Tal como a carta aos Tessalonicenses, o paralelo é semelhante. Temos aqui um paralelo de semelhança muito grande. Bem, qual é o argumento das pessoas que interpretam mal este assunto? O argumento é muito simples. Quando elas pegam no livro do Apocalipse, e vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo 20, livro do Apocalipse, capítulo 20, eu tenho que ser rápido para não ser extenso, mas tenho que explicar bem para vocês poderem perceber. No capítulo 20, nós lemos assim, Apocalipse, lemos assim, portanto, como vocês sabem, no capítulo 20, nós temos uma alusão ao reino de 1000 anos que o Senhor vai estabelecer na Terra quando Ele vier reinar. O capítulo 19 do livro do Apocalipse apresenta-nos a vinda dele à Terra. O capítulo 20 mostra-nos o que é que vai acontecer quando ele vier à Terra. E lemos no versículo 1 que João diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Vocês já hão de se lembrar, quando eu expliquei aquela passagem de Mateus, capítulo 16, em que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Ele vai edificar. As portas do inferno não vão prevalecer, porque durante o reino o diabo está amarrado. Cá está ele a ser amarrado durante 1000 anos. E lançou no abismo, versículo 13, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Depois diz ele, e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal das suas testas, nem nas suas mãos, e viveram, entenda-se, ressuscitaram. Ouviram bem? Vi as almas daqueles, versículo 4, vi as almas daqueles que foram degolados, mortos. João diz, eu vi as almas deles, dos que foram mortos. No tempo da grande tribulação, são crentes que morrem na grande tribulação, muitos vão morrer na grande tribulação. Aquilo vai ser uma coisa terrível. Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal das suas testas, nem nas suas mãos, e foram mortos. E diz João, e viveram, ou seja, ressuscitaram. Eu vi as almas deles, dos que foram mortos, e ressuscitaram. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, porque aqui temos uma alusão, eu um dia tenho que explicar isto com mais detalhe e com mais calma para vocês poderem perceber todos bem. Aqui só temos uma alusão nesta ressurreição aos que morreram na grande tribulação. Mas de facto, quando estes que morreram na grande tribulação ressuscitarem, não são apenas eles que ressuscitam. Davi, Abraão, Moisés e todos os profetas e todos os crentes do passado, eles vão ressuscitar aqui também para reinar com Cristo. Mas João está aqui apenas a fazer referência, neste momento, aos que morreram na grande tribulação
e que quando o Senhor vier, ressuscitam e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas não são só esses que vão reinar, como vocês sabem, com Cristo durante 1000 anos. Bem, agora não vou agora sair daqui para não perder o fio à meada. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são os outros mortos? Atenção. Estes outros mortos aqui não são os tais que eu acabei de referir. São os perdidos. Porque quem ressuscita primeiro, como vemos aqui, são os crentes. Ok? A alusão aqui, neste momento, nesta passagem, é os que morreram na grande tribulação. Mas como eu disse, não vou agora mostrar-vos as passagens que falam acerca disso. Vão ressuscitar também os crentes do passado. David, Moisés, Jeremias, por aí fora. Ok? Mas os outros mortos, que mortos? Os perdidos, não reviveram, não ressuscitaram. Pela primeira vez na Bíblia, segundo a revelação da linha profética, é revelado que há uma diferença entre as ressurreições no tempo. Porque Daniel falou das ressurreições. E Daniel, quando falou das ressurreições, eu vou citar, vocês ouvem, que é para não se perderem, mas está em Daniel 12, que depois podem confirmar. Daniel diz assim: só um bocadinho, que eu digo já, Daniel 12, e ele diz assim: e muitos dos que dormem, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ora, quem lia Daniel no passado e lia acerca da ressurreição e do que Deus, pela boca de Daniel, falava da ressurreição, ficava com a ideia de que a ressurreição era um ponto na história que iria acontecer e que se daria a ressurreição única. Ou seja, toda a gente ressuscitava ao mesmo tempo. Só que uns ressuscitavam salvos e outros ressuscitavam perdidos. Nunca passou pela cabeça de ninguém que havia uma diferença no tempo e que ali as ressurreições dos perdidos e dos salvos estão separadas no tempo, por 1000 anos. Só João é que diz isso ali no livro do Apocalipse. Porque Daniel, de facto, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, quem lesse isto pensava assim: aquilo dá-se uma ressurreição, ressuscita tudo. Uns salvos, outros perdidos. Mas pensava que é tudo ao mesmo tempo. Não é. Certo? Está claro? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve cá na terra, ele também falou da ressurreição. Penso que é em João capítulo 5. Ou 11. Deixa-me só... eu acho que é no 5, mas deixem-me confirmar. O versículo 24, lemos: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, conhecem o versículo, mas ainda não é aqui, esperem só um bocadinho, exatamente, versículo 28, diz ele assim: não vos maravilheis, João 5, 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e ele até utilizou a palavra hora, notem bem, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, quando está na terra, Cristo segundo a carne, fala da ressurreição em sintonia com Daniel. Aquilo que ele diz dá a ideia que quando a ressurreição se dá, toda a gente ressuscita, só que uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João, no livro do Apocalipse, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Porque, como vocês leem no versículo 4 do capítulo 20 do Apocalipse, que os que ressuscitaram viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, ressuscitam no princípio do reino. Esta ressurreição dos crentes dá-se no princípio do reino. A ressurreição dos perdidos dá-se no fim do reino dos 1000 anos. Versículo 5. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E depois diz assim João: esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O que é que ele chama a isto? Primeira ressurreição. Tomem bem atenção que isto é muito importante. Eu espero que vocês não fiquem com o nó cego na cabeça. Não vão ficar de certeza. Uma coisa muito importante na revelação de Deus, na linha profética em que João se insere, que o Senhor lhe mostra e através dele a nós, que vai acontecer nas ressurreições, é que as ressurreições dos perdidos e dos salvos estão separadas por 1000 anos. Está claro aqui, não há dúvidas. E que é bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, porque a outra é a ressurreição da condenação. E quem participa nesta ressurreição, aliás, e eu vou relembrar, porque isto é bom a gente não perder o contexto. Quando o Senhor Jesus Cristo falou da ressurreição, ele diz: os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, por isso é que eu disse que aquela é a ressurreição da condenação. E a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Certo? O que é que dizem aqueles que não percebem a verdade do arrebatamento em condições? Dizem assim: a igreja passa na grande tribulação. Porquê? Porque Paulo diz que vai haver ressurreição quando os crentes, quando o Senhor vier, os crentes vão ressuscitar. Lembram-se? Os que estiverem vivos são transformados, os que estiverem mortos ressuscitam. O livro do Apocalipse diz aqui que a ressurreição, a primeira ressurreição, notem bem, está lá escrito a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, dá-se no princípio do reino. Se dá no princípio do reino, é óbvio que eles passam na grande tribulação. Estão a perceber a ideia? Estão a ver a lógica? É a lógica de quem não estuda a Bíblia. Eu sobre isto podia dizer tanta coisa. Há até crentes que acham que a igreja não passa na grande tribulação, mas dizem que a ressurreição onde nós participamos, em que a igreja é arrebatada, faz parte da primeira ressurreição. E então eles até dizem que há um desdobramento. Ou seja, Cristo pode vir esta noite, os que estão mortos ressuscitam, os que pertencem à igreja, vão ao encontro do Senhor. Isto já é a primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição tem etapas. Dá-se aqui uma etapa e depois lá mais à frente, no princípio do reino, vai-se dar a outra etapa dos outros que vão ressuscitar então. Epá, isso não está na Bíblia, isso está na cabeça deles. Eu vou-vos dizer uma coisa muito importante. Os crentes que pertencem à igreja, corpo de Cristo, e que vão ressuscitar, a ressurreição deles, que de facto vai haver, não tem nada a ver com aquelas ressurreições. Nada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Por favor, para vocês poderem perceber. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós lemos assim no versículo 51. Como é que o apóstolo começa? Diz ele assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que é que Paulo diz aqui? Como é que ele começa o assunto? Eis, eu vou-vos dizer um segredo. O mistério. Aquilo que ele está a dizer, se é um mistério, é algo que não estava revelado. Portanto, é algo que não fazia parte do que Daniel disse. É algo que não fazia parte do que Jesus, quando estava na terra, disse. Era um segredo. Paulo está a falar de uma coisa que nunca ninguém falou. Esta ressurreição, apesar de haver uma ressurreição, como lemos no Apocalipse, que se chama a primeira ressurreição, esta ressurreição acontece antes da primeira ressurreição. Como é que se chama esta ressurreição? Eu chamaria a ressurreição do mistério. Eis aqui vos digo o mistério. Não tem nada a ver. Outro pormenor importante. Portanto, eu espero que tenham compreendido. Já perceberam porque é que alguns dizem que a igreja passa da grande tribulação? Uma das razões, há várias. Uma das razões é esta, porque não compreendem estas verdades, e porque só depois a primeira ressurreição só se dá no princípio do reino, eles então dizem que, então,
se há ressurreição em relação à igreja, a igreja passa na grande tribulação. É até lógico o que eles dizem. O que não passa é no teste bíblico feito em condições. Agora dá uma coisa muito importante. Se o Senhor vier hoje e arrebatar a igreja, quem é que vai ao encontro do Senhor? É muito simples. São só os crentes que pertencem à igreja. Só os membros do corpo é que se vão juntar à cabeça. Porque o que vai acontecer é os membros do corpo irem se juntar à cabeça do corpo. Quem não faz parte do corpo, não vai. Portanto, se o Senhor viesse esta noite, só os crentes que pertencem à igreja é que é o encontro do Senhor. Os outros crentes, que também são crentes, mas que não pertencem à Igreja Corpo de Cristo, guardam nas sepulturas até ao dia da primeira ressurreição, no princípio do reino. Quem é que vai ao encontro do Senhor? É a noiva, que vai ao encontro do noivo. João Batista disse, eu sou amigo do noivo. Ele não era a noiva. João Batista também não vai. Vai esperar pela primeira ressurreição, no princípio do reino, para reinar com o Senhor durante 1000 anos. Portanto, a Bíblia é muito clara sobre esta matéria. Mais algumas dicas e com isto eu vou tentar terminar. Vamos ver o seguinte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. No momento... versículo 51, exato. Eis aqui vos digo um mistério, portanto um segredo. Já agora eu gostava de rapidamente ler aquela versão que se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, quando se fala de Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 5, sabem como é que diz? Diz assim. Quando Paulo diz, como me foi este mistério revelado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, lembram-se? Diz ele, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, como me foi este mistério revelado? Sabem o que é que ele diz? Sabem o que é que diz esta versão? Diz assim, Deus me revelou o seu plano secreto. Eu gosto muito desta versão quando diz isto, porque o mistério de facto era um plano secreto que Deus tinha. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo, que é do Cristo de Deus, que eu falei na semana passada. Quando esta versão fala de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que estamos a ver, diz assim, e sabem como é que ele diz? A nossa versão diz assim, eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, não é? Esta versão diz assim, escutem bem este segredo, escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos ressuscitados serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Fantástico. Escutem bem este segredo. Portanto, o que Paulo está ali a falar, está a falar de um segredo que ninguém sabia. E, portanto, não podemos estar a fazer com que esta ressurreição aqui referida faça parte das outras, porque isto era um segredo, não tem nada a ver. As outras ressurreições referidas, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, também chamada primeira ressurreição ou ressurreição da vida, essas ressurreições estavam na linha profética. Mas na linha do mistério, que era um segredo, o surgimento da igreja era um segredo que não estava revelado por ninguém, Deus nunca tinha revelado a ninguém, e o desaparecimento da igreja também não. E se o desaparecimento da igreja implica uma ressurreição e transformação dos que estão vivos, não estava revelado. Era, de facto, um segredo que, como diz esta passagem, escutem bem este segredo. Bem, agora tomem atenção ao seguinte. No momento do abrir e fechar de olhos, janta a última trombeta. Sabem de uma coisa? Os que dizem que a igreja passa na grande tribulação, o livro do Apocalipse, quando fala da grande tribulação, fala de várias coisas. Por exemplo, fala de 7 selos, fala de 7 taças e também fala de 7 trombetas. E então eles dizem assim, ora, aqui na passagem está escrito que isto vai acontecer
quando tocar a última trombeta. E se nós formos ver o toque das trombetas no livro do Apocalipse, quando tocar a última trombeta, que é a sétima, é quando acontece o reino. Portanto, dizem eles, passa da grande tribulação. Estão a ver a ideia? Estão a ver a lógica? Lá está mais uma vez, uma lógica produto de uma má compreensão das Escrituras. Porquê é que está errado? Porquê é que esse raciocínio está errado? Esse raciocínio está errado porque quando o apóstolo fala na carta aos Tessalonicenses deste mesmo assunto, da transformação dos crentes quando o Senhor vier para arrebatar a igreja e da ressurreição dos que estiverem mortos, sabem o que é que ele diz? Vamos ler. Diz assim. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Eu na semana passada expliquei. Isto é o segredo. Isto fazia parte da revelação. Assim como ele também disse que acerca da ceia do Senhor, a ceia do Senhor fazia parte da revelação que o Senhor lhe deu. E alguns dizem, então mas o Senhor já não tinha revelado a ceia? Não foi o Senhor que instituiu a ceia? Foi. E o Senhor fala da ceia como Paulo fala? Não. O Senhor falou da ceia e disse que o pão era símbolo do corpo físico dele. E não foi além disso. Mas quando Paulo fala do pão da ceia, ele diz que aquele pão, além de ser uma figura do seu corpo físico, é também uma figura do seu corpo místico, que é a igreja. E isso o Senhor não falou. Portanto, ele recebeu do Senhor o que também nos entregou. E fazia parte da revelação que Deus deu a Paulo, a revelação destas verdades acerca da ceia que não estavam reveladas antes. Acerca do arrebatamento da igreja, ele também diz, a linguagem é semelhante. E entreguei-vos o que recebi, não é? Porque o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei. Ele agora diz, digo-vos isto pela palavra do Senhor. Também faz parte da revelação, o arrebatamento. E o que é que ele diz? Diz assim. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os distraídos andam tão distraídos. As trombetas do livro do Apocalipse são trombetas de anjos. Um anjo pega na primeira trombeta e toca a primeira. E um anjo pega na segunda e troca. São trombetas de anjos. O apóstolo, quando fala da última trombeta, não está a falar de trombetas de anjos. Está a falar da trombeta de Deus. Quem quiser estudar as trombetas, pode estudar de duas maneiras. A igreja é composta por judeus e gentios. Ou pode pegar no ensino que a Bíblia diz sobre os judeus, e aí tinha que ir a Números capítulo 10, que Moisés fala acerca das trombetas, as trombetas de Deus, que Deus mandou construir, mandou fazer e mandou tocar. E qual era o significado do toque? E há uma coisa curiosa, que o último toque da trombeta de Deus era para o povo, para usar a linguagem naval, que eu sou marinheiro, levantar ferro e partir. Era marchar, era desmontar as tendas e avançar e sair do lugar e partir. A última trombeta é isto, é a partida da igreja. Se quiserem pegar pela linha histórica, porque o apóstolo muitas vezes, não sei o que é que estava na cabeça dele, eu não sei se ele estava a pensar naquilo que está lá no livro de Números, no capítulo 10, aquelas trombetas fantásticas, de prata, e que lições aquelas trombetas têm. Ou se estava a falar, como ele muitas vezes utiliza, aquilo que ele via nos soldados romanos. Ele, quando fala da armadura, ele está a olhar para a armadura do soldado romano. Ele, quando diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava a ver o prisioneiro onde ele estava e viu tantos amarrados e presos ao soldado. Os presos estavam amarrados a presos mortos. E quem é que livrava do corpo daquela morte? Era uma coisa terrível. Portanto, ele tem muita da fraseologia de Paulo. Ele inspira-se muito naquilo que ele via nos soldados romanos da época, etc. E sabem o que é que diz o historiador José acerca dos romanos nessa altura? Os romanos também utilizavam trombetas.
e utilizavam 3 toques. Eles, o exército romano sempre usava trombetas, e tinham 3 toques. E o terceiro toque, o último toque, era o toque, exatamente como o último toque da trombeta de Deus no livro de Números, era da partida do exército para marchar. Portanto, quer fosse um caso, quer fosse o outro, o último toque desta trombeta, a última trombeta, o toque da última trombeta, era para a partida. E quando a Bíblia fala aqui da trombeta, a última trombeta será o toque da última trombeta. O toque da última trombeta era o toque da partida, que a igreja vai partir deste mundo. É isto que quer dizer. Bem, eu já expliquei isso, capítulo 15, versículo 51 e 52. Portanto, não confundam trombetas de anjos com trombeta de Deus, que são coisas completamente diferentes. E na carta aos Tessalonicenses, já agora, só para ver se de facto não me escapa nada, no capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, e basicamente é isto. Irmãos, eu penso que em relação a este assunto ficamos por aqui, mas penso que terá sido certamente ajudador para todos vocês perceberem, à luz das Escrituras bem manejadas, o significado destas passagens. Como Paulo disse, também eu digo consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque a verdade do arrebatamento é a partida da igreja para ir ao encontro do seu Senhor, do seu Salvador, aos ares. Isto traz-nos uma grande consolação. Não tem nada a ver com angústia, não tem nada a ver com sofrimento.